No vídeo de hoje, queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o senhor Luiz Carlos dos Santos, apelidado por muitos de Lula, um habitué da Rua do Comércio, de Água Clara, em Minas Gerais, deixou essa vida tão fértil e complexa que viveu. Era um homem de 79 anos, com uma carreira longa e dedicada às ciências naturais, na especialidade da botânica. Ele foi professor e pesquisador por mais de 50 anos. Lula nasceu em 1942, no pequeno povoado de Serra do Sol, também no interior mineiro. Filho de um ferreiro e uma dona de casa dedicada às plantas que cresciam ao redor da casa. Ele sempre se lembrou que tinha sido a mãe que lhe ensinou a identificar as árvores pela forma das suas folhas, pelo crescimento e pelos frutos, uma lição que o acompanhou toda a vida. Lula estudou na cidade de São João del Rei, onde se graduou em Biologia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Iniciou sua carreira como professor da rede pública, no ensino médio, onde manteve uma carreira que durou 20 anos. Em 1982, criou a Embrapa Flora e Fauna, hoje uma das principais instituições brasileiras na área de pesquisa em botânica. Lula foi o responsável pela implementação da atual política de conservação da flora brasileira. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público e às ciências naturais. Seu nome também foi citado no telejornal da Globo naquele ano. Em 2019, o jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida íntima, onde destaca-se seu amor pela natureza e pelos estudos botânicos. Em entrevista _start, assista. Lula sempre disse que tinha aprendido com o silêncio da floresta e com a sabedoria das plantas. Ele gostava de ficar em sua quinta no sertão mineiro, ler livros sobre botânica e escrever poemas que dedicava às árvores de sua propriedade. A vida no campo era o seu maior refúgio, onde se sentia mais próximo da natureza. Lula foi casado por 40 anos com Maria, falecida em 2018. _start, assista. Ele _start, assista. Lembrou como sua parceira e mais forte crítica. Juntos, eles criaram 3 filhos. Carlos, uma das grandes luzes de sua vida, que se dedicou às plantas, assim como seu pai. Ana, que se tornou advogada e se casou com um médico, tendo 2 filhos. E Rita, artista plástica e professora de artes. Ele ficava orgulhoso deles, e sempre que podia, aconselhava os jovens a terem uma educação sólida. A vida de Lula foi marcada pela paixão pelas plantas, desde a sua juventude. Ele tinha um relógio de cuco na sala de estar que sempre marcava o horário certo para sair e colher flores ou frutos. Seu amor por plantas era tão forte que ele mesmo confessou que, às vezes, esqueceu da vida real ao focar tão intensamente em sua pesquisa botânica. Lula também gostava de fazer vinho e, com o passar dos anos, transformou a sua quinta em uma verdadeira viticultura. Seus amigos _start, assista. Lembra-se que ele tinha um olhar apaixonado para os seus vinhedos, cuidando deles como se fossem filhos. Ele tinha uma prateleira de ferramentas no quintal e, durante o verão, cortava lenha ao amanhecer. Era comum encontrá-la em seu estúdio, onde tinha uma vitrola antiga e discos riscados, enquanto sentia-se com xícara de café forte no copo de vidro grosso. Lula foi um homem dedicado às plantas até o final de sua vida. Ele falou da morte de sua esposa como uma tragédia pessoal que o marcou profundamente, mas continuou a trabalhar e amar as plantas com tanta paixão quanto antes. Seus olhos sempre brilhavam de amor e curiosidade quando falava de suas árvores favoritas. Lula morreu na madrugada desta quarta-feira, em seu próprio lar, rodeado pela família. Ele foi lembrado na Rádio Nacional como um grande pesquisador e educador que deixou um legado imensurável para o mundo das plantas e da ciência brasileira.
Seu nome permanecerá para sempre ligado às árvores e ao amor por natureza. Ele deixará uma rica herança, que vai além do seu trabalho científico. Seus filhos e netos continuarão a plantar árvores em sua memória, como ele gostava. E quando você passejar pela rua e olhar para as árvores, lembre-se de Lula, o homem que amava as plantas tão intensamente quanto a vida mesma. Essa é a história de Luís Carlos dos Santos, conhecido como Lula, um verdadeira homenagem à vida e obra de um grande pesquisador, professor e amante das plantas. Ele será sempre lembrado com respeito e carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Hoje despede-se de Eliana Ferreira, mulher de 78 anos cuja vida foi marcada pelo amor à terra e à cultura. Nascida em uma pequena fazenda do sertão pernambucano, a senhora sempre se preocupou com o bem-estar da comunidade, dedicando-se ao ensino primário por mais de 5 décadas. A partir de 1960, Eliana mudou-se para a capital pernambucana, onde concluiu o curso de educação infantil na Universidade Federal de Pernambuco. Desde então, dedicou-se às crianças do bairro de Água Clara, onde abriu uma escola própria em 1980. A senhora Ferreira foi uma das fundadoras do grupo cultural Vila Água Clara, um espaço que reuniu diversos artistas locais e promoveu a preservação da cultura popular pernambucana. Por mais de 4 décadas, a senhora abriu suas portas para oficinas de artesanato e música, tendo formado várias gerações de músicos e cantores. Em 2013, recebeu o Prêmio Machado de Assis em reconhecimento à sua obra na área cultural. Seu legado não se limita apenas ao ensino e à arte, pois sempre buscou promover o crescimento do bairro e da comunidade em geral. Em seus anos mais tardios, Eliana dedicou-se à horticultura, cultivando diversas plantas no pequeno quintal de sua casa. Era comum ver a senhora em seu jardim, cuidando das flores e plantas que amava tanto. Seus vizinhos _start assistam. _start assistam. Ao lembrar-se de Eliana Ferreira, é possível ouvir o som das chuvas batendo nas telhadas de zinco em sua casa, assim como a vista da jardineira cuidando dos seus flores e plantas. Nunca esqueceu-se das ervas secas na prateleira, que eram usadas em várias receitas da cozinha da família. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e o programa Gente que Faz exibiu uma matéria sobre sua vida. Na Biblioteca Municipal, um painel foi montado em sua homenagem. Eliana era conhecida por seu amor à natureza e pela dedicação à educação, sendo muito apreciada por todos que a conheceram. Em 2016, sofreu um acidente que a deixou com dificuldades para andar. No entanto, isso não impediu Eliana de continuar ensinando e cuidando das crianças em sua escola. Seu amor pelos jovens e seu espírito inquebrável foram a marca da senhora até o fim de seus dias. Vítima de uma tragédia familiar, Eliana perdeu seu marido e filho em acidentes de carro e ônibus, respectivamente. Apesar do doloroso evento, ela encontrou forças para continuar a vida e seguiu dedicando-se ao ensino e à comunidade. Aos 78 anos, Eliana Ferreira despede-se de nosso mundo. Sua memória será eternamente presente na sua casa pequena e simples, cheia de toalhas de crochê sobre mesas e pote de goiabada no corredor da cozinha. Ela deixou um legado de amor, devoção e determinação que não será esquecido em Água Clara e além. A sua morte foi marcada por uma leve brisa que entrava pela janela da sala onde estava seu quarto, com a vista para o jardim cheio de orquídeas. Eliana, a professora, cuidadora e floricultora, será sempre lembrada como aquela mulher que cuidou das crianças, do ensino e da terra. E ainda, pela voz suave de sua sanfona tocando nas noites de inverno, enquanto olhava as estrelas. Alexandre Nero nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em plena década de 1970, onde a magia da vida era contaminada pelo som das olarias, pelos ritmos dos sambistas e pela intensidade das maracatuzeiras. Era um lugar onde o céu parecia tocar a terra e as pessoas cantavam em harmonia com os ventos que levavam suas almas ao mar. A sua mãe, uma mulher esplendida e decidida, reconheceu desde muito cedo o talento dele pela arte. Ele cantava ainda no útero, ouvido por ela, que _start as músicas do coração de sua mãe enfeitavam suas esperanças maternas em canções que se transformavam em vida.
O pequeno Alexandre, desde criança, sempre havia sentido a música nos seus ombros e o teatro no seu sangue. Na juventude, ele estudou teatro e música, enquanto explorava as ruas do Rio de Janeiro, em busca daquele lugar mágico onde se cruzam os sonhos e a realidade. Com uma voz suave como a água das fontes do Lagoa, Alexandre conseguiu, aos poucos, o reconhecimento que _start assista. Ele sempre desejava. Seus olhos, como as joias do Maracanãzinho, captavam a atenção de todos e sua presença no palco, tão intensa quanto o verde da Mangueira, acabou conquistando o coração dos espectadores. Cada um de seus papéis na televisão foi uma oportunidade de elevar seu talento e explorar novas facetas do seu ser. A empatia que ele desemboca em seus personagens torna-se a sua marca registradora e o diferencia de outros atores, mostrando sua capacidade incrível de se transformar e transmitir emoções complexas. Além da interpretação, Alexandre também explorou seu talento musical e compôs suas próprias músicas, que retratam a essência da sua alma brasileira. Sua voz, como o som do mar de Angra dos Reis, é capaz de tocar as cordas mais profundas do coração das pessoas, e sua música, como o sol nas praias de Arpoador, ilumina a alma da gente brasileira. Ele se destaca pela versatilidade, pelo seu amor pelas artes e pelo seu compromisso com a terra do Brasil. Alexandre Nero é uma luz na cultura brasileira contemporânea, uma espécie de faróis que guia os sonhos da gente brasileira, mostrando o caminho para que eles possam ser realizados. E ele fica consagrado como um símbolo de criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea, um símbolo que dança nas ruas de Salvador, canta nos carros do Rio de Janeiro e se espalha pelos corações de todos os brasileiros. Eles ouvem sua música em férias no Pernambuco e seus papéis na televisão são assistidos em reuniões de família em Belo Horizonte. Ele é a voz da gente brasileira, a música do nosso coração e a essência das nossas raízes. E a vida continua, enquanto Alexandre Nero continua sua jornada artística, transformando-se em cada personagem e transmitindo o amor e a força da vida através de suas interpretações, cantando as histórias do Brasil e levando a gente aos mares infinitos do sonho. Alexandre Nero nasceu em Curitiba, aquele dia de verão cujas almas ficaram registradas no calendário do tempo. Nas ruas, avenidas e sinuosas da cidade, onde o sol desabava com generosidade sobre os tegumentos das casas e dos corações, ele fez sua aparição, um menino cheio de luz, que nasceu para cantar. A sua infância foi traçada por linhas de brincadeiras na rua, em paisagens marcadas pelo sabor do chamate e pelos perfumes das árvores que cercavam a casa da família. As tardes eram pinturas vivas de brilhantes tonalidades de azul celestial, amarelo dourado e rosa vistosa. Eram horizontes de sonhos que se esbarcavam na mente, enquanto o peixe raro do sol navegava pelo céu. Era uma infância humilde, mas cheia de amor, onde a música era um elemento constante da vida familiar. Os dias eram enxagados por cantigas e as noites eram banhadas pela melodiosa presença do violão. Naquele lar simples, a música era o encanto que aguentava a solidão e o consolo para os corações abalados. Na escola, Alexandre vivia momentos de intensidade vibrante, onde as brincadeiras da infância transformavam-se em festejos de amizade. As festas escolares eram uma espécie de banquete de alegria e sonhos, onde os meninos e meninas se cruzavam em coreografias de paixão e liberdade. No entanto, os momentos mais puros da infância de Alexandre ocorriam dentro do lar, quando reunia-se a família. As tardes eram um banquete de amor e música, onde o violão se tornava uma espécie de voz mágica que reúne as almas dispersas pela vida cotidiana. A sua aptidão para a música era algo inata, um dom que brotava da sua alma como uma floresta de sonhos. E o canto? Era como se uma ave de ouro do céu tivesse escolhido seu corpo para cantar as melodias mais puras e deslumbrantes. Era um menino carismático, com uma sensibilidade artística que se manifestava em seus olhos, como pétalas de rosa abertas ao sol. Era um ser encantador, capaz de transformar a vida em um poema, onde os momentos eram palavras e as palavras eram notas de música. A infância de Alexandre Nero foi uma sinfonia de momentos, uma harmonia de sentidos e corações unidos pelo amor, pela música e pelo canto. E hoje, ainda, os seus cantos continuam sonhando em um mundo mais belo, mais justo e mais amoroso. No coração da cidade, onde o som da samba se fundia com os gritos dos jogadores da rua, Alexandre Nero andava à procura de seu verdadeiro vocação.
A juventude era uma terra promissora, repleta de esperanças e sonhos incandescentes que brilhavam através das sombras da vida cotidiana. Lutando contra a inércia e o peso do passado, ele buscava aprofundar sua formação artística em um mundo semelhante às encantadas florestas da fábula grega. Frequentava oficinas de teatro, onde aprendeu a caminhar em círculos invisíveis, a construir mundos com palavras e a viver personagens que, às vezes, pareciam ter nascido de seu próprio subconsciente. Cursos de música despertaram na alma de Alexandre um amor insaciável pela harmonia das coisas, pelo encontro do som e da luz, do movimento e do silêncio. Ao tocar a primeira corda de seu violão, sentia-se revigorado, reinventado. Era como se tudo tivesse sido dito e que agora poderia começar uma nova vida, construída a partir da música e das palavras. Participava de apresentações amadoras, onde as crianças do bairro eram levadas por um feitiço selvagem, impelidas a dançar e a cantar em coro com os artistas emergentes da rua. Eram noites de magia, de mistérios desvelados pelo sol das manhãs seguintes. Mas o caminho das artes não é fácil, nem para aqueles que nasceram com uma chave mágica em mão. Alexandre enfrentou dificuldades financeiras e a falta de apoio institucional, mas seguiu em frente, impelido por professores e amigos que acreditavam em seu potencial. Eles eram como árvores centenárias, firmes na terra, sem medo do vento e da chuva. Tudo mudou quando se juntou a grupos teatrais e musicais estudantis. Nessas comunidades, Alexandre encontrou sua identidade artística. Era como se tivesse descoberto uma lagoa escondida no coração das montanhas, cujo reflexo só era possível ver nas águas do mundo interior. As experiências vividas em aquelas comunidades foram fundamentais para a construção de sua identidade artística e para fortalecer sua determinação em seguir carreira nas artes. Não importava que as estradas fossem sinuosas, cheias de curvas e desafios inimagináveis. O importante era ter coragem suficiente para caminhar delas, olhando para o horizonte com um olhar de esperança e determinação. Alexandre Nero descobriu que a vida é uma obra-prima em constante evolução, uma composição de som, luz e movimento que só pode ser percebida quando se abre ao mundo exterior e às possibilidades internas. E é nesse caminho que ele anda, buscando as pessoas e os lugares que o ajam a crescer e a transformar-se em uma obra-prima única e inigualável. A vida de Alexandre Nero é uma saga brasileira marcada por paixões, dilemas e triunfos. Ele nasceu no coração do Rio de Janeiro, navegando nos moinhos da Zona Sul, onde a Linda cresceu com o som dos tamborins e as fragrâncias do mar. A sua infância foi marcada pela música, pelo samba e forró que desabavam das rádios, em um ambiente de amor e solidariedade. Ainda criança, ele desenhava cenários e personagens no chão da sala de estar, sonhando com a vida na tela. Era um menino sensível, capaz de capturar as letras mais suaves do vento ou dos olhos daqueles que o rodeavam. No entanto, seu caminho não seria fácil, pois ele precisaria enfrentar muitas provações antes de consagrar-se como um nome incontornável na história da arte brasileira. Aos 18 anos, ele se mudou para a cidade de São Paulo, a terra das torres e do sonho. Lá, o futuro ator e cantor conheceu seus primeiros desafios profissionais. Viveu em quartinhos pequeninos, enchendo-os de vida e paixão, como eram seus personagens preferidos. Nessa época, ele aprendeu a valorizar o silêncio e a bela introspecção, que marcariam suas futuras performances. Em 2010, surgiu uma novela que mudaria para sempre a vida de Alexandre Nero, Império. Lá, ele interpretou um personagem complexo, cujo interior era difícil de ser lido, mas com o passar do tempo, seu talento se revelou, conquistando os elogios da crítica e do público em geral. A partir desse momento, sua carreira entrou em uma ótima trajetória, consolidada por outros papéis de destaque como o de Jorge na novela Salve Jorge. Paralelamente à sua carreira de ator, Alexandre Nero cultivou seu amor pela música. Seus álbuns são um misto de poesia, ritmo e uma identidade própria, marcados por suas experiências pessoais e pelo amor ao Brasil. Ele conseguiu despertar em suas músicas a paixão do futebol, da samba e das tradições brasileiras. Como um dos artistas mais completos de sua geração, Alexandre Nero se consagrou no panorama cultural brasileiro. Seu nome ficou registrado na história, como uma luz que ilumina o caminho das novas gerações, mostrando que é possível transformar sonhos em realidade através do trabalho duro, paixão e dedicação à arte.
Ele é a personificação da beleza e do sofrimento brasileiros, um símbolo do amor pelo país e de sua rica cultura. Alexandre Nero, um nome lendário na história da cultura brasileira, deixou como legado um tesouro incalculável para o mundo artístico e alma humana. Sua vida foi uma obra-prima em si mesma, uma narrativa emocionante e inspiradora que nos leva a refletir sobre a beleza da coragem, dedicação e inovação. Era como um pintor que desenhava cores vivas e intensas na tela de sua alma,